Bom dia, galerinha. Vamos mais uma atividade da semana. Hoje vamos trabalhar o gênero conto, né? Os contos são assim chamados porque eles surgiram da tradição oral, ou seja, os contos eles são contados pelas pessoas, né, que vai passando de geração em geração. É o caso do conto a seguir, que veio do folclore hindu. Há várias versões para esse mesmo conto, mas a sua essência é sempre a mesma. Por ser um gênero narrativo, o conto comumente apresenta os seguintes elementos: o espaço, que é onde a história acontece; o tempo, é quando a história acontece; os personagens, né, que são aqueles que participam da história, né, tem todo o desenrolar da história. O narrador é quem conta a história. Pode ser um observador, o observador é aquele que não participa da história, né, ele apenas narra os fatos, ou um dos personagens, né, um dos personagens também pode ser o narrador dessa história. E o enredo é o quê? É a história em si, né? Essa história tem que ter um começo, tem que ter um meio e ela tem que ter o fim. O conto que eu vou ler para vocês agora, que eu vou fazer essa leitura, é Os Cegos e o Elefante. Numa cidade da Índia vivia 7 sábios gregos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problema os consultavam. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio, né? Um queria ser mais sábio do que o outro. Certa noite, depois de muitos debaterem acerca da verdade e da vida e não chegarem a um acordo, o 7º sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna da montanha. Disse aos companheiros: somos cegos para que possamos ouvir melhor e compreender melhor que as outras pessoas a verdade da vida. E, em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando como se quisessem ganhar uma competição. Não aguento mais. Vou-me embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais tinham tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do bicho e declarou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar em seus músculos e eles não se movem, parecem paredes. Que bobagem, disse o segundo sábio, tocando na presa do elefante. Este animal é pontudo, como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganam, retrucou o terceiro sábio, que apalpava a tromba do elefante. Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia nas orelhas do elefante. Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se o corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mas todos mesmos, estão completamente errados. Irritou-se o 7º sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Este animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim ficaram debatendo aos gritos os 6 sábios durante horas e horas, até que o 7º sábio cego, o que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, ele pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e errados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam sempre tolos. Aí vamos aí.
Qual é o título do conto, né? Que é Os Cegos e o Elefante. O texto trata de um assunto parecido com o que você imaginou antes de lê-lo por seu título? Sim ou não? Por quê? A história é contada pelo narrador observador ou pelos próprios personagens, ou seja, quem está contando essa história, ele participa da história ou não? Se ele participa, né, então ele é um narrador e personagem, né? E se não, ele é apenas um observador, alguém que está vendo a história e está contando essa história. Essa história tem começo, meio e fim? Sim, né? Ela tem um começo, meio e fim. Aí você vai explicar como. Na última fala registrada no texto, a quem a palavra homem se refere, né? Esse homem aí está no sentido que geral, né? Referente a homens e mulheres, a todo, né? E qualquer ser humano. Que mensagem o texto transmite, né? Nós não sabemos de toda a verdade, né? A verdade, ela pode parecer uma coisa que parece ser verdade para mim, pode não ser para você. Então, a gente tem que analisar toda a história, todo o contexto. Não é só uma partezinha, né, que vai me dar a razão de alguma coisa, mas eu tenho que entender o todo da questão. Você concorda com o sétimo sábio? Sim, né? Ele estava mais do que correto. Todos estavam falando, pegando apenas uma parte do elefante. E aquilo que ele estava falando, claro que era verdade. Né? Claro que ele fazia parte de uma característica daquele elefante. Mas ele estava pegando apenas uma parte. E não o elefante como um todo, né? Em que espaço a história acontece? Aí você vai ver lá o que é espaço, né? Eu já expliquei lá no comecinho. E vocês vão ver o que é espaço para você dizer onde é que ele acontece. Acontece na floresta, acontece na cidade, na floresta e na cidade. Onde é que acontece essa história? Quais os personagens da história? É o quê? Os 7 sábios, né, que participam da história. Boa atividade, boa sorte, né? Fiquem todos com Deus, né? E boa atividade, boa atividade.